Segurança de saúde nos trabalhos de espaços confinados e objetivos, o gerenciamento de riscos em espaços confinados, medidas de prevenção, saúde dos trabalhadores que interagem direto e indiretamente nesses espaços. Espaço confinado é considerado não ser projetado para ocupação humana contínua. Possui meios limitados de entradas e saídas, caracterizada como uma atmosfera explosiva. Então, todo espaço confinado tem seu responsável técnico. E a responsabilidade dele, no caso, é identificar e elaborar o cadastro de espaços confinados, adaptar o modelo da permissão de trabalho, de entrada e trabalho, a PET, contemplando as peculiaridades dos espaços confinados, no caso, suas características. Elaborar procedimento de segurança relacionado ao espaço confinado. Então, o responsável técnico elabora, toda a segurança, todo o envolto do espaço confinado. Também ele é encarregado de elaborar o plano de resgate, que é o plano de salvamento, de emergência. Então, tem que ter o resgate. Responsabilidade do responsável técnico pelo espaço confinado. Coordenar a capacitação inicial e periódica dos supervisores de entrada, vigias, trabalhadores autorizados e da equipe de emergência e salvamento. Então vamos ver mais um pouco à frente quem são esses. Temos o supervisor de entrada. Então, qual é a função dele? Compete a ele emitir a PET antes do início das atividades. Então, o supervisor de entrada ele emite a permissão de entrada e trabalho antes do início das atividades no espaço confinado. Executar os testes e conferir os equipamentos antes da utilização. Se um colaborador vai entrar dentro do espaço confinado, tem que estar de acordo, tudo certinho, tem que estar do jeito certo para entrar no espaço confinado para não haver problemas. Implementar os procedimentos contidos na PET. A permissão de entrada e trabalho tem a implementação dos procedimentos. Então, o supervisor de entrada, ele implementa todo o procedimento que vai acontecer enquanto estiver no espaço confinado descrito na PET, na permissão de entrada e trabalho. Assegurar que os serviços de emergência e salvamento estejam disponíveis e que os meios para acionar estejam operantes. Então, tem que estar a emergência e o salvamento disponível no momento ali que estiver trabalhando no espaço confinado e que estejam, que dê para falar com eles quando puder, imediatamente. Que estejam operantes todos os equipamentos de conversa com a equipe de emergência e salvamento. Cancelar os procedimentos de entrada e trabalho quando necessário. Quando alguma anomalia, quando alguma energia perigosa, algum gás dentro do espaço confinado, algum funcionário passar mal, então eles cancelam o procedimento. Cancelar os procedimentos de entrada e trabalho quando necessário. Quando for necessário, então, todos os procedimentos de entrada e trabalho serão cancelados. Encerrar a permissão de entrada e trabalho após o término dos serviços. Acabou o serviço, então tem que dar baixa na PET. Encerrar a PET para não ficar aberto e outros funcionários poder entrar por engano ou algum outro acidente. Desempenhar a função vigia quando previsto na PET. Quando estiver na PET e tiver implementado na PET, o supervisor de entrada ele vai ter que desempenhar a função vigia também. E assegurar que o vigia esteja operante durante a realização dos trabalhos em espaços confinados. Quando o vigia não for, ele tiver o vigia sem ser o supervisor de entrada, o supervisor de entrada terá que assegurar que ele esteja operante durante a operação, no caso, E o vigia? Compete a ele permitir a entrada somente de trabalhadores autorizados em espaços confinados.
Claro, né? Quando o trabalhador for autorizado, ele vai deixar o nome dele lá, vai fazer a assinatura dele. O supervisor vai conferir os equipamentos para ver se está tudo certo. E o vigia que permite a entrada dos trabalhadores. Controlar o número de trabalhadores autorizados a entrar no espaço confinado e que todos saiam ao término da sua atividade. Então, o controle de número dos trabalhadores autorizados a entrar no espaço confinado e também que saiam ao término da sua atividade. Controlar o número de trabalhadores autorizados a entrar no espaço confinado e que todos saiam ao término da sua atividade. Então, ele terá o controle, né, de quantas pessoas vão entrar no espaço confinado, um número exato, implementado, e, e ao fim da atividade que todos saiam do espaço confinado. Acionar a equipe de emergência e salvamento interna ou externamente quando necessário. Operar os movimentadores de pessoas. O vigia então que opera os movimentadores de pessoas. Ordenar o abandono do espaço confinado com sinal de alarme, perigo, sintoma, queixa, condição proibida, acidente, situação não prevista e quando não puder desempenhar suas tarefas e nem puder ser substituído. Não realizar outras tarefas durante operações em espaços confinados, de modo nenhum. O vigia não pode abandonar sua função para fazer outra coisa além de vigiar os colaboradores que entraram no espaço confinado. Comunicar ao supervisor evento não previsto ou extrema vigilância. Vigia acompanha mais de uma atividade quando atingido os seguintes requisitos: permanecer junto à entrada dos espaços confinados, poder ser assistido por sistema de vigilância e comunicação eletrônica. Que todos os espaços confinados estejam em seu campo visual sem equipamentos eletrônicos. Que o número de espaços confinados não prejudique suas funções de vigia. Mesma atividade seja executada em todos os espaços confinados sob sua responsabilidade. Seja limitada a permanência de 2 trabalhadores. Seja limitada a permanência de 2 trabalhadores no interior de cada espaço confinado. Seja possível a visualização dos trabalhadores através do acesso do espaço confinado. Compete aos trabalhadores autorizados cumprir as orientações recebidas nos treinamentos e os procedimentos de trabalho previstos na PET. Utilizar adequadamente os meios e equipamentos fornecidos pela organização. Comunicar ao vigia ou supervisor de entrada as situações de risco para segurança e saúde dos trabalhadores e terceiros que sejam do seu conhecimento. No caso, o trabalhador não pode negar informação. Se ele viu algo perigoso, ele tem que informar imediatamente ao vigia ou ao supervisor de entrada. Responsabilidade da equipe de emergência e salvamento. Assegurar que as medidas de salvamento e primeiros socorros estejam operantes e executá-la em caso de emergência. Participar do exercício de simulado anual de salvamento que contemple os possíveis cenários de acidente em espaços confinados, conforme previsto no plano de resgate. No caso, aqui, todo ano a equipe de salvamento tem que participar, né, de um cenário de resgate, de um cenário crítico, para ele ter noção do que possa acontecer e estar bem treinado. Gerenciamento de riscos ocupacionais em espaços confinados. Levantamento preliminar de perigos deve considerar existência ou construção de novos espaços confinados em que os trabalhos possam ser realizados, alteração da geometria ou meios de acesso dos espaços confinados existentes, utilização dos espaços confinados que implica alteração dos perigos anteriormente identificados. Quando o trabalho no espaço confinado não puder ser evitado, perigos e avaliações de risco ocupacionais devem considerar perigos existentes nas adjacências dos espaços confinados,
que possam interferir nas condições de segurança do trabalho em espaço confinado. Possibilidade de atmosferas perigosas, a necessidade de controle de energias perigosas nos espaços confinados, as demais medidas de prevenção descritas na NR, na norma regulamentadora. A organização que possui espaço confinado deve elaborar e manter o cadastro do espaço confinado. Identificação do espaço confinado, podendo para esse fim ser utilizado o código ou número de rastreio, o volume do espaço confinado, número de aberturas e de entrada e bocas de visita e suas dimensões, forma de acesso, suas dimensões e geometria, condição de espaço confinado, ativo ou inativo, croquis do espaço confinado com previsão de bloqueio e raquetes, utilização do produto armazenado e indicação dos possíveis perigos existentes antes da liberação de entrada. Quando o trabalho em espaço confinado for realizado por contratante e a contratada deve atender, a contratante deve fornecer à contratada o cadastro dos espaços confinados em que a contratada realizará os trabalhos. A contratante deve fornecer à contratada, nos termos do subitem 1.5.8.3 da NR1, as informações sobre os riscos ocupacionais sobre sua gestão e que possam impactar nas atividades da contratada e, quando aplicável, as medidas de prevenção a serem adotadas. A contratada deve fornecer o inventário de risco do espaço confinado nos termos do item 1.5.8.4 da NR1, realizando a identificação dos perigos e a avaliação dos riscos, de acordo com a especificidade do trabalho a ser realizado, conforme subitem 33.4.1.2 desta NR, nos espaços confinados em que realizará os trabalhos e promovendo a adequação das medidas de prevenção conforme esta NR. A não obrigatoriedade da organização contratante no cumprimento desta NR não exime a organização contratada de levantar as informações necessárias e implementar as medidas de prevenção previstas na norma. Medidas de prevenção em espaços confinados. Devem ser adotadas medidas para eliminar ou controlar o risco de incêndio ou explosão em trabalho a quente, tais como solda, aquecimento, esmerilhamento, corte ou outro que libere chama aberta, faísca ou calor. A organização que realiza o trabalho em espaços confinados deve elaborar procedimentos de segurança que contemplem preparação, emissão, cancelamento e encerramento da PET, requisitos para o trabalho seguro nos espaços confinados, critério para a operação dos movimentadores, dos trabalhadores autorizados, quando aplicável. Os procedimentos para trabalho em espaço confinado devem ser revistos quando ocorrer alteração do nível de risco previsto na NR1, entrada não autorizada, acidente ou condições não previstas durante a entrada. A organização deve elaborar e implementar procedimentos com requisitos e critérios para a seleção e uso de respiradores para uso rotineiro e em situações de emergência, em conformidade com os riscos respiratórios. Tudo e qualquer entrada e trabalho em espaço confinado deve ser precedido da emissão da PET. A PET adotada pela organização deve conter, no mínimo, os seguintes campos: identificação do espaço confinado a ser adentrado, objetivo da entrada, perigo identificados e medidas de controle, incluindo o controle de energias perigosas, resultante de avaliação de risco do programa de gerenciamento de risco, em função das atividades realizadas, perigos identificados e medidas de prevenção estabelecidas no momento da entrada, avaliação quantitativa da atmosfera imediatamente antes da entrada no espaço confinado, relação de superiores de entrada, vigias e trabalhadores autorizados a entrar no espaço confinado, devidamente relacionados pelo nome completo e função que irão desempenhar. Data e horário da emissão e encerramento da PET, assinatura dos supervisores de entrada e vigias. A PET deve ser emitida em meio físico ou digital. A PET emitida em meio físico deve conter duas vias, devendo a primeira permanecer com o supervisor de entrada e a segunda via entregue ao vigia. A PET emitida em meio digital deve atender aos seguintes requisitos: estar acessível permanentemente ao vigia durante a execução da atividade, ser adotado procedimento de certificação de assinatura e conforme com o disposto na NR1. Os dispositivos eletrônicos utilizados para a emissão da PET devem possuir grau de proteção adequado ao local de utilização,
atender ao disposto 33.5.17.1 quando em área classificada. As PETs devem ser rastreáveis. As PETs emitidas devem ser arquivadas pelo período de 5 anos. Durante o período de arquivamento, as PETs emitidas devem estar disponíveis aos trabalhadores quando solicitado. Os trabalhadores devem ser informados dos perigos identificados e das medidas de controle previstas e adotadas antes da entrada no espaço confinado. A PET deve ser encerrada quando as atividades forem contempladas, ocorrer uma condição não prevista, ocorrer saída de todos os trabalhadores do espaço confinado, houver substituição de vigia por outro não relacionado na PET. A validade da PET deve ser limitada a uma jornada de trabalho.